A região sudeste possui uma área de aproximadamente 927 mil quilômetros quadrados, ocupando 10,85% do território brasileiro, com 77.857.758 habitantes, e está localizada no espaço de transição entre as regiões Nordeste e Sul, tendo 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais, além de uma megalópole que está sendo formada, a Rio-São Paulo, que juntos têm uma população de aproximadamente 43 milhões de habitantes. Relevo. A região sudeste é caracterizada fisicamente pela existência de montanhas antigas e arredondadas pela erosão, os chamados mares de morros. No pico dessas montanhas existem cortes inclinados mais altos que geram formações como a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar e a Serra do Espinhaço. O ponto mais alto do sudeste é o Pico da Bandeira, terceiro maior do Brasil, com 2.892 metros, e está localizado entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Também planícies e terras baixas costeiras, serras e planaltos do leste e sudeste, planalto meridional e planalto arenito-basáltico são as principais divisões do relevo do sudeste. Hidrografia. O rio Tietê, rio Paraibuna do Sul, rio Paraná, rio Piracicaba, rio Doce são os principais rios dessa região. Em sua maioria, os rios são usados para navegação e principalmente como usinas hidrelétricas, na qual se destaca a Furnas. Encontramos também a nascente do rio São Francisco na Serra da Canastra. Nossas principais bacias hidrográficas são a Bacia de São Francisco, Bacia do Paraná, Bacia do Leste e Bacias do Sudeste e Sul. Clima e vegetação. A região sudeste apresenta os climas tropical, tropical de altitude, subtropical e semiárido. O clima tropical predomina nas baixadas litorâneas de Espírito Santo e Rio de Janeiro, norte de Minas Gerais e oeste paulista. Apresenta temperaturas elevadas, com média anual de 22 graus Celsius, e 2 estações definidas, uma chuvosa, que corresponde ao verão, e a outra seca, que corresponde ao inverno. O clima tropical de altitude, que ocorre nos trechos mais elevados do relevo, caracteriza-se por temperaturas mais amenas, com média anual de 18 graus Celsius. O clima subtropical, que aparece no sul do estado de São Paulo, é marcado por chuvas bem distribuídas durante o ano, temperaturas médias anuais em torno de 16 graus Celsius a 17 graus Celsius, e por uma grande amplitude térmica. Ao norte de Minas Gerais existe o clima semiárido, mais quente e menos úmido, apresentando uma estação seca anual de 5 meses, ou até mais, nos vales dos rios São Francisco e Jequitinhonha. As regiões do Vale de Jequitinhonha e do Vale do Rio Doce, ambas no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, localizadas em áreas de baixas latitudes e altitudes modestas, têm clima mais quente. Já a Serra do Mar apresenta a maior umidade da região, pois barra a passagem dos ventos vindos do Atlântico, carregados de umidade, chovendo apenas nas vertentes orientais. A costa também é naturalmente mais úmida, por influência da maritimidade. Como consequência de uma grande variedade de climas, resulta em uma vegetação bastante rica, porém pouco vista e conservada. Entre as principais vegetações do Sudeste destaca-se a Mata Atlântica, além da mata de araucárias no sul de São Paulo e nas regiões serranas, e a caatinga no norte de Minas Gerais. No litoral temos os mangues, de suma importância para a reprodução das espécies. Hoje, infelizmente, essa vegetação está muito devastada devido principalmente à urbanização e à produção agrícola. População. O povoamento do Sudeste brasileiro começou em 1532, com a fundação da vila de São Vicente pelos jesuítas portugueses. A presença dos imigrantes na região Sudeste foi de fundamental importância para o seu povoamento. Os alemães e suíços formaram a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. No interior do Espírito Santo também chegaram famílias alemãs. No estado do Rio de Janeiro, os alemães ocuparam também as regiões serranas, ao redor de Petrópolis, além dos muitos portugueses. A partir de 1880, a região foi inundada por imigrantes atraídos pelos senhores do café, do oeste paulista, para que trabalhassem em suas propriedades. Os imigrantes italianos, em sua vasta maioria, foram atraídos para o sul de Minas Gerais, interior do Espírito Santo e para o oeste paulista. Para receber os imigrantes foram construídos prédios como a Hospedaria dos Imigrantes,
na Moca, em São Paulo. Passaram mais de 60 nacionalidades e etnias pela hospedaria. A presença do imigrante europeu urbano sudestino foi notável. Em 1900, 81% dos operários fabris de São Paulo eram italianos. A presença de diversas comunidades de imigrantes, como espanhóis, alemães, italianos e, sobretudo, de japoneses, trouxe um enriquecimento étnico-cultural. Cultura. Devido à grande diversificação étnica, a cultura também é bem diversificada. O samba, o sertanejo, o rock e MPB são músicas típicas do Sudeste. A cultura caipira se destaca em Minas Gerais e em São Paulo, como exemplo, as festas juninas. A culinária de Minas, uma das mais exóticas do país, traz como pratos principais o angu, o tutu de feijão, o feijão tropeiro, pão de queijo e os seus derivados. Rio de Janeiro se destaca a feijoada e em Espírito Santo a moqueca. São Paulo não possui uma cozinha típica, dado que cada comunidade de imigrantes manteve seus hábitos alimentares. Entre nossos principais artistas se destacam Cândido Portinari e Alexandre. Economia. A economia do Sudeste é muito forte e diversificada. A região Sudeste pertence à maior região econômica do país, em termos de economia. A agricultura se desenvolve principalmente pelos vastos solos férteis, a terra roxa. Cana-de-açúcar, soja e laranja são os produtos de destaque na produção. A pecuária também tem grande destaque na região, sendo seu rebanho bovino o segundo maior do país e a criação de aves e a produção de ovos as maiores do país. Na região Sudeste iniciou-se a industrialização no país, tornando-se a indústria de transformação o principal dinheiro e trabalho dos seus estados. As principais atividades industriais da região são siderúrgica e metalúrgica, petrolífera, alta tecnologia. Sua rede ferroviária representa praticamente a metade de todas as estradas de ferro do Brasil. Conta ainda com cerca de 35% das rodovias. A região é bem servida também por modernos e bem equipados aeroportos internacionais. Por outro lado, a navegação fluvial é muito pouco explorada. Outra atividade econômica importante da região é o turismo. É nessa região que se localizam vários dos pontos turísticos mais visitados do país. O Rio de Janeiro é